Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramada sobre você, uma boa noite, sejam todos bem-vindos à Quinta Profética. Sou o pastor Cleiton Senziani. Para você que nos acompanha pela primeira vez, você que não conhece a Igreja Metodista em Freguesia, é uma honra ter você aqui conosco hoje nessa transmissão. Que essa palavra seja edificante para a sua vida, ela possa gerar fruto em seu coração e que possa te ajudar na sua caminhada de vida. A Quinta Profética é um momento que nós separamos toda semana para meditarmos na palavra do Senhor, palavras que são muito práticas, palavras que nos ajudam a conduzir a nossa vida debaixo daquilo que Deus tem para nós. Então, você que nos acompanha hoje, que não é da nossa igreja, ou até mesmo que congrega em outro lugar, seja muito bem-vindo e que essa palavra possa edificar você em nome de Jesus. E você da IMEFRE, uma boa noite para você, Deus abençoe sua família, um abraço aí em todos, que nós possamos nos dedicar nesse tempo a meditar na palavra de Deus. E a palavra de hoje, eu já adianto para você, é uma palavra que vem para somar muito aquilo que você já tem no seu coração a respeito desse tema que nós vamos tratar aqui hoje. Mas eu vou guardar a surpresa ainda, vamos orar, vamos entregar esse tempo nas mãos do Senhor, vamos agradecer a Ele, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo de palavra, por mais essa quinta profética. Senhor, eu entrego nas tuas mãos tudo que nós teremos a partir de agora, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, pelas palavras que têm sido ministradas ao nosso coração e que nós possamos, Senhor, realmente dedicar esse tempo com muita atenção, com muito cuidado, a meditar, Senhor, naquilo que a Tua palavra tem a revelar a nós. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de quinta profética, e nós te pedimos que essa palavra possa gerar vida em nosso coração. É a oração que fazemos a Ti, Senhor, oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Amados, nessa noite nós vamos falar sobre humildade. Esse tema que é fundamental para a nossa caminhada com Deus. A humildade é algo que nós não podemos negociar em hipótese alguma se nós quisermos ser de fato discípulos de Cristo Jesus. Humildade é uma marca do Senhor Jesus e essa marca ela é impressa também no coração de todos aqueles que são discípulos dele. É impossível você ser discípulo de Jesus, você querer ser discípulo do nosso mestre e, ao mesmo tempo, não ter humildade no seu coração. Eu quero falar sobre humildade nessa noite, mas eu já adianto para você, a palavra dessa quinta profética é uma palavra que visa aprofundar um pouco mais o seu entendimento, o meu entendimento a respeito desse assunto. Nós sabemos bastante sobre humildade, nós sabemos que nós precisamos ser humildes, mas eu quero trazer a você nessa noite, à luz dessa palavra, uma visão mais madura sobre humildade, uma visão menos romântica, para nós termos uma visão mais realista, mais real, daquilo que a palavra nos ensina sobre a humildade. Então, hoje mais do que nunca, eu peço para que você, que puder, separe algo aí para você fazer anotação. Separe aí um bloco, algo no seu celular, eu não sei como que você vai fazer agora, mas anote. Eu quero deixar essa palavra, esse pedido para você, porque eu tenho certeza que você vai ser instruído na palavra do Senhor nessa noite, com verdades espirituais que serão muito importantes para a sua caminhada. E eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia aqui comigo, na carta de 1 Pedro. Vamos lá? 1 Pedro, nós vamos ler aqui alguns versículos, começando aqui no capítulo 2, abre aí, 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 12, e aí já vai mantendo a sua Bíblia aberta aí, porque depois nós vamos ler mais alguns versículos aqui nesta carta. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, vai abrindo aí. Palavra do Senhor,
na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, declara assim para nós: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as suas boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Agora vem comigo no versículo 16 e no versículo 17, ainda no capítulo 2, que diz assim: como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem a todos com honra. Amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Agora vem comigo no capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. A palavra diz assim, capítulo 3, versículo 8 e 9. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem o mal com mal, e nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. E agora, para fechar, nós vamos lá para o capítulo 5, versículo 5 e versículo 6. A palavra diz assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Agora, atenção a esse trecho aqui. Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Somente até aqui. Amados, eu li aqui esses textos ao longo dessa carta de 1 Pedro para mostrar algo a vocês. Eu, lendo toda essa carta, eu estava pensando e meditando lá em casa no seguinte: a carta de Paulo aos Filipenses, por conta da quantidade de repetições da palavra alegria, nós chamamos a carta de Filipenses de a carta da alegria. E aí eu estava lendo lá 1 Pedro e meditando, eu pensei, poxa, seguindo essa mesma lógica, nós podemos chamar então a carta de 1 Pedro como a carta da humildade, porque é um assunto que ele é encontrado de ponta a ponta nessa carta. O apóstolo Pedro, quando escreve essa carta, ele está escrevendo a cristãos que estão sendo encorajados a perseverarem na caminhada, a perseverarem não apenas na posição, mas também na condição. Ou seja, eles deveriam permanecer congregados, eles deveriam permanecer unidos, eles deveriam permanecer ali no local onde Deus havia os ajuntado, mas eles também deveriam permanecer da maneira como Deus havia os chamado a permanecer. Então aqui o apóstolo Pedro vai falar muito sobre o caráter que eles deveriam ter diante de um povo que estava ali a persegui-los. Um povo que estava não perseguindo de matar. A perseguição aqui que a carta de 1 Pedro vai nos mostrar, não é uma perseguição de morte. Vamos matar os cristãos. Ainda não era esse nível de perseguição. O nível de perseguição que ele vai mostrar aqui na carta é uma perseguição muito parecida com a que nós sofremos hoje no Brasil, por exemplo. No Brasil, ninguém é morto por ser cristão, graças a Deus por isso. Nós temos um ambiente ainda de liberdade religiosa, onde as pessoas não são mortas pelo fato de seguirem determinada direção religiosa. Isso inclui também a fé cristã. Mas a perseguição que nós encontramos é uma perseguição muito mais no campo da imagem, né? De inventarem mentiras, de falarem coisas, de debocharem, esse tipo de
perseguição, vamos dizer assim, né? Então, o apóstolo Pedro escreve essa carta para encorajá-los. Olha, permaneçam no lugar onde vocês estão, permaneçam reunidos e permaneçam também com o caráter que vocês devem ter, na humildade que vocês foram chamados a viver. Então ele vai trabalhar muito sobre o tema da humildade. E aí, antes de entrar aqui nos textos de 1 Pedro, eu quero falar com você, e aí você que já está com o seu bloco de anotação, seu caderninho, você sinta-se agora à vontade para ir anotando algumas coisas que eu vou falar aqui agora. Eu quero percorrer com você agora, ao longo da história, a visão que as pessoas tinham a respeito da palavra humildade. Humildade nem sempre, na história da humanidade, teve o mesmo sentido que nós encontramos hoje. Por exemplo, quando nós falamos de humildade hoje, naturalmente a imagem que vem à nossa mente de uma pessoa humilde é aquela pessoa boazinha, né? É aquela pessoa que ela não quer aparecer, é aquela pessoa doce, né? Olha como o fulano de tal é humilde. Pense em alguém agora aí que você reconhece como alguém humilde, certamente vai vir na sua cabeça uma pessoa maravilhosa. Isso não está errado. Os humildes se tornam pessoas mais agradáveis. A humildade, ela nos torna pessoas mais agradáveis de estar perto, porque é horrível, né? Nós estarmos com pessoas que são soberbas, né? Pessoas que se acham aí, agora a polêmica, né? A última bolacha do pacote, ou para os irmãos cariocas, o último biscoito do pacote, né? Pessoas soberbas são pessoas que nós não gostamos de ter perto de nós. E nós vemos até nesse texto que nem Deus gosta de estar com os soberbos. Então vamos ver aqui o que é humildade. E aí eu quero voltar agora com você no tempo para falar sobre isso. Lá atrás, inicialmente, a palavra humildade, ela era entendida no sentido material da coisa. Quem era considerado humilde lá atrás? Humilde era toda a pessoa que era pobre em termos de posses materiais. Uma pessoa que não tinha uma terra para morar, uma pessoa que não tinha uma casa para morar, uma pessoa que não tinha comida para comer, uma pessoa que não tinha conforto, uma pessoa pobre era considerada uma pessoa humilde. Lá no início, humildade era diretamente ligado a termos materiais, ou seja, pobreza material. Uma pessoa humilde é uma pessoa pobre. Só que depois, com o passar do tempo, esse entendimento ele foi amadurecendo. E aí, num segundo momento, humildade não é mais apenas pobreza material. A humildade agora ela está mais relacionada ao caráter da pessoa, ao interior da pessoa, no sentido do seguinte: uma pessoa que sente que algo falta na vida dela, uma pessoa que entende que ela não é suficiente, ela não é plena, falta algo na vida dela e ela busca isso que está faltando na vida dela em Deus. Então, a humildade ela muda. A humildade não, ela deixa de ser, o humilde deixa de ser aqueles que são materialmente pobres para se tornar um título mais religioso, escolhido para falar a respeito daqueles que sofrem de uma profunda dificuldade e que humildemente buscam em Deus suprir essa necessidade da vida delas. Ou seja, repito, humildade sai do campo material apenas para começar a entrar na vida espiritual, na vida sentimental, uma necessidade não apenas exterior, mas interior. Esse é o segundo entendimento sobre humildade. Só que ainda esse termo amadurece ainda mais. Ele sai desse segundo estágio e ele atinge agora um terceiro estágio, especialmente no tempo de Jesus. O Senhor Jesus ele é responsável por elevar ainda mais o entendimento sobre a humildade, dizendo o seguinte: a humildade ela deixa agora de ser a falta de algo, ou seja, a humildade no segundo estágio é o quê? A falta de algo no interior da pessoa, em que ela busca em Deus suprir.
Ela deixa agora de ser a falta de alguma coisa para se tornar uma virtude. Ou seja, a humildade agora ela se torna uma virtude no coração do homem. Só consultar aqui a minha colinha aqui. Olha só, aquilo que era uma falta positiva se torna agora uma virtude louvável. O Senhor Jesus vai começar a ensinar dizendo o seguinte: tenham a humildade. Ou seja, a humildade aqui agora se torna sinônimo de mansidão. Tenham a humildade na vida de vocês. Sejam pessoas mansas, sejam pessoas humildes. Esse é o terceiro nível do entendimento da humildade. Só que esse nível ainda é elevado a um quarto nível de entendimento. E no quarto nível do entendimento é o fechamento disso tudo, que é o seguinte: é um atributo, é uma virtude que o homem precisa ter na vida dele, se ele quiser ser seguidor de Jesus. Só que o quarto nível, ele conclui dizendo o seguinte: para o homem ter a humildade na vida dele, não basta ele apenas sozinho buscar. Não basta ele apenas esperar que isso seja fruto do temperamento de nascença. Uma pessoa nasce humilde. Não. O quarto nível, ele vai concluir dizendo: para o homem ter essa humildade, ele precisa receber de Deus. Somente Deus é capaz de tornar alguém de fato humilde. É fruto do Espírito Santo. E aí eu deixo a referência aí lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 23. A humildade ela é apresentada como um traço de caráter que o Espírito Santo de Deus vai gerar na vida da pessoa. Então a humildade ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Deixa de ser algo apenas material para se tornar uma virtude espiritual que só Deus pode gerar no nosso coração. Então, uma primeira lição sobre humildade na sua vida, meu irmão e minha irmã, é que você não vai se tornar humilde apenas se passando de coitado na frente dos outros. Você não vai se tornar uma pessoa humilde apenas andando por aí com milindre, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, para você ser humilde, você precisa ter intimidade com Deus. Aí volta aquilo que a gente já tem ouvido bastante aqui ultimamente, né? Especialmente na palavra do último domingo. A intimidade com Deus vai gerar a verdadeira humildade. Então essa é a primeira coisa que eu preciso destacar aqui para você. Eu ainda quero falar uma outra coisa sobre humildade ainda. E agora voltando lá para o tempo de Jesus. Na sociedade, especialmente a sociedade grega daquele tempo lá. Existiam numa mesma sociedade, assim como nós hoje também experimentamos isso, no mesmo mundo você tem uma maneira secular de viver, você tem uma maneira mundana de viver e você tem uma maneira cristã de viver. Você tem uma maneira, à luz da vida de Cristo, de viver. À luz da visão secular, da visão mundana, o centro da vida é o homem, certo? O centro da vida de alguém que vive uma vida mundana é a própria pessoa, é o seu próprio, é a sua própria imagem, é a sua própria glória. Eu vivo para mim mesmo. Esse é o estilo de vida secular, é o estilo de vida mundano. No estilo de vida mundano, a humildade ela é vista como algo negativo, especialmente no tempo de Jesus. Por quê? Naquele tempo em que a sociedade buscava sempre a autoafirmação, mostrar que era algo, que era alguém importante. A humildade não era visto com bons olhos. Por quê? Porque a humildade expõe fragilidade. A humildade, ela expõe fraqueza. Porque o que é a humildade? A humildade é reconhecer que eu não sou o suprassumo de tudo. Eu não sou a última... Agora eu vou agradar os cariocas, o último biscoito do pacote. Eu não sou a coisa mais importante desse mundo. Eu não sou isso tudo. Eu sei que eu tenho fragilidade. Humildade, em resumo, é isso. Então, numa sociedade onde o homem ele precisa sempre estar se elevando, mostrar que ele é pleno, mostrar que ele é o tal, que ele é autossuficiente, a humildade não é vista com bons olhos. Só que numa vida cristã, num estilo de vida cristão, numa vida vivida para Deus, onde o centro não é o homem, mas o centro é Deus,
A humildade, ela não é só vista como algo bom, mas é visto também como algo fundamental. Por quê? Mesmo motivo daqui. Porque a humildade demonstra fraqueza. A humildade, ela expõe fragilidade. Só que a diferença é que desse lado aqui, o estilo de vida que temos, Deus é o centro de tudo. E se Deus é o centro de tudo, eu entendo que o único pleno, o único perfeito é Deus. Então eu preciso ter humildade para me achegar a perto dele, porque especialmente quando nós lemos lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, nós vamos ver uma declaração do Senhor dizendo: o meu poder, a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, para sermos aperfeiçoados por Deus, nós precisamos reconhecer fraqueza, nós precisamos reconhecer limitações. Uma vida vivida para Deus e com Deus, a humildade é fundamental, porque eu preciso reconhecer diante de Deus: Senhor, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado. Há coisas na minha vida, Senhor, que não agradam o teu coração e que precisam ser arrancadas de mim, que precisam ser tratadas por mim. Por isso o Senhor vai declarar em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A humildade, então, amados, para nós cristãos, tem que ser visto como algo fundamental. Primeiro ponto, a humildade ela só pode ser alcançada pelo relacionamento com Deus, pela intimidade com Deus. Segundo ponto, ela é fundamental, eu tenho que ter na minha vida, porque somente um coração humilde encontra graça diante de Deus. É como diz aqui em 1 Pedro, né, que a gente leu, 1 Pedro capítulo 5, no versículo 5. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade é fundamental. Humildade não é algo que você tem se quiser. Uns têm, outros não. Todo discípulo tem que ter humildade. E aí talvez você possa encontrar na sua vida o seguinte: algumas pessoas que convivem perto de você, que não conhecem a Deus, de olhar e ver uma postura humilde da sua parte e começar a questionar e até criticar. Né? As pessoas de repente vão chegar e não vai entender por que essa humildade vivida. Para que você está vivendo dessa maneira? Para que você se submete a essas coisas? Para que você passa por isso? Para que você se comporta dessa maneira? Isso é bobeira, isso é loucura. Chegando em casos até mais extremos, né? Isso é uma idiotice, não faz sentido. Você está agindo como um maluco. Para que isso na sua vida? E aí eu quero lembrar você de uma coisa: o Evangelho de Jesus, para aqueles que não creem, é loucura. É loucura. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25, vai dizer: o Evangelho de Jesus é o poder de Deus, mas aos olhos das pessoas lá fora, é loucura. É loucura. É loucura você dar a outra face. É loucura você buscar a humildade como algo fundamental na sua vida. Ainda mais numa sociedade como a nossa, onde a imagem valorizada é tudo, né? Rede social, expor aquilo que você tem, aquilo que você faz, a condição que você tem, né? Onde a exposição acontece a todo momento. Ainda mais numa sociedade como a nossa, individualista, onde cada um por si, Deus para todos, e cada um se vira para o seu lado, cada um com seus problemas. Amados, a humildade em muitos momentos é vista como uma coisa muito louca. Se alguém faz mal para mim, eu vou fazer mal para ela. Se alguém está falando mal de mim, eu vou lá tirar satisfação e se der na cara vai tomar. Se pisar no meu pé, vai tomar. Se fizer o que seja lá o que for, vai aguentar as consequências. A nossa sociedade extremamente vingativa, a humildade é uma loucura.
Dar a outra face é um escândalo. Não podemos negociar aquilo que nos torna únicos. Não podemos negociar aquilo que nos torna únicos. A humildade é inegociável. E aí, entrando especialmente aqui na carta de 1 Pedro, eu quero ler de novo com você aqui o seguinte. O capítulo 2, volta aí comigo aí, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. Na verdade não, perdão, versículo 16 e versículo 17. Olha o que diz aí, versículo 16 e 17, do capítulo 2. Como pessoas livres que são, ou seja, nós, que temos a liberdade em Cristo, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. E como que nós vivemos como servos de Deus? Versículo 17. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o rei. O que esse texto aqui está mostrando aqui para nós? O que é humildade? O que é viver de uma maneira humilde? Viver com humildade tem muito a ver com duas coisas. Duas coisas. Fazer o que tem que ser feito. E segunda coisa, fazer para que Deus seja glorificado. Ou seja, humildade é fazer o que tem que ser feito e fazer para que Deus seja glorificado. Então, amados, humildade não é apenas aquela coisa romântica, daquela pessoa que anda, né, por aí assim, ai, que bonitinho, olha, que fofinho, que isso e que aquilo, a pessoa é humilde. Amados, a humildade ela tem muito mais a ver com firmeza do que com esse exemplo que eu acabo de dar aqui. A humildade ela tem muito mais a ver com solidez, com firmeza na caminhada, do que com essa visão romântica e aquela coisa e tal. Humildade é firmeza. Humildade é você estar consolidado. Humildade é você ter peito para fazer o que tem que ser feito. Humildade é reconhecer que você não vive mais para você, mas você vive para Deus. E a humildade, amados, nós temos que ver ela dessa forma madura, para que a gente não venha a ser arrastado por aí na primeira dificuldade que aparecer. Porque humildade é realmente estar disposto, repito, a fazer o que tem que ser feito e fazer isso para que Deus seja glorificado. Eu não faço para mim. Eu não faço para mostrar para os outros que eu sou bom. Eu não faço para mostrar para os outros que eu estou fazendo. Eu faço para que Deus seja glorificado. Por isso a humildade ela me tira de cena. Eu faço o que tem que fazer. E aí a gente vê, por exemplo, que humildade no Novo Testamento ela é apresentada para nós como sinônimo de mansidão. Ser humilde é ser manso. Inclusive a palavra grega para manso e para humilde é a mesma palavra. Mansidão e humildade são a mesma coisa. E aí eu vi uma definição de mansidão que eu já falei aqui na EMEFRE, já falei em Pilares, já falei em vários lugares, que eu li uma vez e ficou marcado no meu coração. O que é mansidão? Mansidão, humildade, é a capacidade que Deus nos dá, é a virtude que Deus nos dá, que nos torna capaz de sofrer uma maldade sem se tornar um malvado. Mansidão é a capacidade que Deus gera em nós, que nos torna capazes de sofrer uma maldade, sem que isso nos torne malvados. Que a gente vê isso, a gente vê muito. Vê na televisão, vê na internet, vê na vida cotidiana, vê na rua, vê na vizinhança, vê em casa, vê na família. De repente a pessoa ela é uma pessoa bacana, é uma pessoa que, poxa, ela não gosta de tratar ninguém mal, é uma pessoa que, poxa, gente boa. Só que um dia essa pessoa sofreu uma maldade na vida dela. Um dia essa pessoa foi traída na vida dela.
Um dia essa pessoa foi apunhalada pelas costas. Aí o que acontece? Essa pessoa se torna uma pessoa malvada também, uma pessoa perversa. Não que nessa vida existam, né, mocinhos e bandidos, né? Todos nós temos coisas boas e coisas ruins na nossa vida. Mas quando nós não temos a mansidão de Deus na nossa vida, a maldade que nós sofremos, ela passa a ser agora o combustível da nossa vida. Eu vivo agora também para mostrar para os outros que eu não sou bobo. Só que nessa tentativa de mostrar que eu não sou bobo, eu deixo de ser uma pessoa mansa, eu deixo de ser uma pessoa humilde, eu deixo de tratar os outros com honra, eu deixo de amar os irmãos na fé, eu deixo de temer a Deus, eu deixo de honrar as autoridades e eu passo a ser agora uma pessoa perversa, uma pessoa conduzida pela maldade. Não vou deixar mais ninguém passar para trás. Só que quando nós nos olhamos no espelho, a gente constata uma realidade. Eu deixei de ser manso e me tornei igual àqueles que me feriram. Humildade é inegociável. Recapitulando tudo agora. Humildade é algo que só Deus pode nos dar. A verdadeira humildade. A verdadeira humildade. Não é a falsa modéstia. A verdadeira humildade é algo que só Deus pode gerar em nós. Porque quando Deus gera isso em nós, nós entendemos que fica gravado no meu coração quem eu sou de verdade. Por isso eu não me iludo. Mesmo tendo posição, mesmo fazendo o que eu faço, mesmo indo a lugares que eu vou, mesmo Deus fazendo aquilo que Ele faz na minha vida, eu não me iludo em achar que eu sou mais do que eu realmente sou. Então a humildade é algo que só Deus pode gerar em nós. Segunda coisa, a humildade, ela é fundamental, é inegociável. Para ser discípulo eu tenho que ter humildade. Terceira coisa, humildade tem muito mais a ver com firmeza do que com aquela coisinha romântica, né, coisa e tal, aquela coisa do dodói, do coitadinho. Humildade é firmeza para fazer o que tem que ser feito, para que Deus seja glorificado. Essa é a terceira lição. E a quarta e última lição é a humildade, que é sinônimo da mansidão. Ela é a capacidade que Deus nos dá para sofrer uma maldade, sofrer uma traição, sofrer algo ruim, seja ele qual for, sem que isso deforme o nosso caráter. Machuca. Deixa revoltado no primeiro momento? Deixa. Mas isso não vai deformar o meu caráter. Precisamos ter essa humildade para caminharmos. Finalizo então essa palavra, meu irmão e minha irmã, dizendo isso para você. Não deixe de buscar isso para a sua vida. Não deixe. Estamos no ano do envio. Discípulos enviados para viver com maturidade nesse mundo, para viver com relevância nesse mundo, tem que ter humildade. Porque a humildade também ela nos faz lembrar que todo socorro que precisamos vem de Deus. Quero orar por você. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa mensagem. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito através de nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada pessoa que nos assiste nessa transmissão. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que assiste esse vídeo. Eu te peço, ó Pai, que em nome de Jesus, essa palavra ela venha gerar algo em nós. Para que nós possamos entender, Senhor, que a humildade ela tem que ser buscada sempre. Porque a nossa natureza, Senhor, o nosso caráter caído, deformado pelo pecado, tem uma tendência à soberba, tem uma tendência à falsa modéstia, tem uma tendência, Senhor, a não ter a firmeza da verdadeira humildade. Por isso nós queremos buscá-la, Senhor, todos os dias de nossas vidas. Nos ajude a buscar, Senhor, essa humildade. E nos ajude, Senhor,
para que nós possamos ter esse caráter aprovado por Deus. Muito obrigado por cada pessoa, Senhor, que nos assiste e que recebe essa mensagem. Abençoe cada família. Abençoe, Senhor, a vida de cada pessoa também que nos pede oração. Eu te agradeço, Senhor, e te peço pela vida da família de Eonara, que nos pediu oração recentemente. Eu te peço também, Senhor, oração pela família do Saulo, que está ali, Senhor, com a tua mãe enferma, que o Senhor possa abençoar e tocar a vida daquela mulher, Senhor. Use a vida dos médicos que vão cuidar ali da saúde dela. Toma nas tuas mãos todos aqueles, ó Pai, que estão atravessando um momento de dificuldade na área da saúde, na área sentimental, na vida relacional, financeira, seja ela qual for, Senhor. Toma todos em tuas mãos e que nós possamos, Senhor, humildemente entrar na tua presença e buscar, Senhor, o refúgio no Senhor, porque nós não somos capazes de resolver sozinhos os nossos problemas. Essa é a oração que fazemos, Senhor, te pedindo e te agradecendo no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu quero encerrar, amados, esse tempo de palavra deixando para você outro versículo que lemos aqui. 1 Pedro capítulo 5, no versículo 6. Para encerrar essa palavra, diz assim: portanto, depois de você ter ouvido isso tudo, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, o Senhor, em tempo oportuno, os exalte. Se humilhe na presença de Deus, se humilhe debaixo das mãos poderosas de Deus, pois ela sim é capaz de mudar a história, de mudar toda a situação. Receba essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, amados? Senhor, guarde você. Quero só compartilhar aqui um aviso importante para todos, não só para a IMF, para todos. Uma novidade que vai abençoar a sua vida. Domingo passado nós tivemos aqui uma mensagem no culto de ceia e o título dessa mensagem foi Retiro com Deus. Você pode assistir essa mensagem aqui no nosso canal no YouTube. A mensagem está disponível para você. Do último domingo agora, celebração IMEFRE, do dia 7 de fevereiro. Você tem ali a mensagem, o culto inteiro e a mensagem ministrada. Qual é o aviso? Qual é a novidade? A partir desse domingo agora, até o último domingo de fevereiro, nós vamos realizar aqui uma pequena série de mensagens baseado no sermão do último domingo. A série de mensagens terá o tema Retiro com Deus. E nós vamos pegar alguns princípios daquele texto que nós lemos no último domingo, que fomos ministrados no último domingo, e vamos esmiuçar esses princípios. Serão 3 mensagens que vão edificar sua vida demais, eu tenho certeza disso. Então, você que é da IMEFRE, não perca. A partir desse domingo agora, nós vamos já iniciar essa série com a primeira mensagem, destacando o primeiro princípio nessa série Retiro com Deus. E você está mais do que convidado a estar aqui conosco no culto da manhã e no culto da noite. E você que não é da IMEFRE, mas que quer acompanhar essa série, todas as mensagens vão estar disponíveis aqui no nosso canal no YouTube. A série Retiro com Deus, eu tenho certeza, vai impactar você, vai tocar o seu coração. Então não fique de fora, acompanhe essa série conosco e que você possa ser edificado em nome de Jesus, amém? Fica aí o convite, que o Senhor te abençoe, compartilhe essa mensagem que você acaba de assistir aí com seus contatos, deixe o seu like, se você quiser, deixe um comentário também, compartilhando aquilo que mais falou o teu coração e que nós possamos meditar na palavra e compartilhar essa palavra em nome de Jesus, amém? Receba a bênção de Deus sobre a sua vida, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre, amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, amados. Um excelente final de semana para você e até domingo, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.